Vamos lá. A gente está recebendo, depois de um tempo que eu não ouvia, estava com saudades, Dr. André Borba, que é oftalmologista e cirurgião plástico. Bem-vindo mais uma Como vez, vai, Carol? doutor. Tudo bem? Beijo pra Carol, que eu tô com saudades da Carol também. Da próxima vez ela tem que te acompanhar. Doutor, você simplesmente trouxe Sim. a clínica, Sim. né, o consultório, tudo para a gente ter uma experiência muito legal quando o assunto é rejuvenescimento, seja com procedimentos cirúrgicos ou o que a gente tem de mais novo, né, no mercado, aí na área de vocês da medicina, para falar do rejuvenescimento desta área, que é algo muito importante. Muito importante. É a expressão total do nosso rosto, né? Principalmente porque tem a funcionalidade junto, Carol. Então, assim, a gente sempre fala, a área dos olhos, embaixo da pálpebra tem um olho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em vários aspectos, né? Todos os procedimentos representam risco desde que o profissional seja habilitado. Então, obviamente, a gente não precisa se preocupar. Mas, se não for isso, nós temos sim que nos preocuparmos, por isso que a gente está aqui hoje. Tá certo. E eu vou aproveitar e contar para o pessoal de casa, então, que essa união de especialidades de oftalmologia e cirurgião plástico, que é o caso do doutor, que é referência na área, a gente pode chamar de oculoplástica. Isso mesmo. Eu não conheci. É uma especialidade da oftalmologia e da cirurgia plástica que somam os procedimentos para essa área. Então, vias lacrimais, órbita, pálpebra, todas elas acabam entrando nesse nicho que é muito... No Brasil já tem mais de 60 anos e nos Estados Unidos mais de 80. Que legal. Quem não conhecia, então, já fica conhecendo também para a gente chamar dos termos corretos. Doutor, por onde começamos? O espaço é todo seu para a sua aula. Eu fiz um circuito aqui para a gente poder comentar algumas coisas. Okay. Então, você vê que cada uma dessas imagens são cabeças que nós podemos imaginar assim, cabeças fumantes, por exemplo, outras que são mais envelhecidas, menos envelhecidas, tem homem, tem mulher, para que a gente possa fazer um pupurri de várias coisas e conversarmos a respeito. Vamos começar por essa, Carol? Vamos. Então, essa aqui a gente consegue ver uma senhora de mais ou menos 70 anos, ou uma pessoa de 60 já fumante, com muita a pele um pouco mais desvitalizada. Tá. E o que eu vou imaginar para ela, para rejuvenescer? Além de todos os coxins que nós estamos vendo de gordura, que estão um pouquinho mais proeminentes, existe aquele derretimento da pele do envelhecimento, tem também, no caso dela, uma pálpebra que está um pouco mais com excesso de pele. Nós chamamos de dermatocálase. E o nome da cirurgia é blefaroplastia. Certo. Está muito na moda hoje no Instagram, vocês devem estar acompanhando. Então, o que o médico tem que fazer? Ao identificar o excesso de pele da pálpebra superior, nós vamos então medir a quantidade de pele exata para que não sobre pele, mas também não falte. Entendi, que claro, a gente senão vê fica na mídia assim, algumas coisas. Pessoa, Exato. né, fica com o olho assim, Exato. Que dá até aflição. Então eu vou medir mais ou menos, a gente sempre mede aqui no sulco palpebral, que é onde a pessoa abre e fecha os olhinhos e depois retira o excesso de pele, exatamente para que ela fique com os olhinhos mais bonitos, podendo se maquiar, não borra a maquiagem e dá uma rejuvenescida muito interessante. Doutor, uma pergunta. Para a gente chegar, né, nesse caso, a gente comentou de tabagismo, etc., mas o que está associado? A gente pode dizer que a partir de que idade, então, homens e mulheres vão ter aí esse problema de flacidez e excesso de pele na pálpebra? Ou outras questões, até falando de etnias e de hábitos de vida? Sim, excelente pergunta. Não existe uma idade fixa, correta. Essa é uma grande dúvida de muita gente. Se você tiver excesso de pele na pálpebra superior e tiver com incômodo, até visual, ou muita gordura, aquelas bolsas proeminentes, isso pode ser familiar. Pode ser algo da sua família. Eu já operei pessoas de 20 anos de idade que necessitavam operar para poder se maquiar, né? E isso foi bem recente. Então, veja, não existe a idade correta. O que existe é uma indicação cirúrgica correta. Tá? E aí, o médico tem que fazer o quê? Usar os outros procedimentos combinadamente a favor desse paciente. Entende? Porque aí eu consigo naturalidade na área dos olhos, mexendo também, pensando na naturalidade com a funcionalidade.
Certo, preservando, né? Então, Toda a visão, como você falou. exatamente. Vamos para cá, doutor, Vamos. que está pertinho também. A gente vai juntando tudo. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque o doutor quer contar de tudo que tem hoje. Isso, então vamos né? lá. Pra Uma das gente. áreas mais importantes para a gente hoje são os preenchedores faciais. Muitas pessoas vêm querendo melhorar rugas. Então, desde a olheiras até também os sulcos, né? Os sulcos que a gente acaba fazendo alguns tipos de preenchimento. Então, eu trouxe aqui o ácido hialurônico real, tá? E nós vamos então fazer um preenchimento Ai, que legal. só para que vocês possam ter uma ideia, uma noção clara de como a gente pode fazer, tá certo? Então, nós vamos vir exatamente nessa região, na ruguinha, e nós vamos injetar, tá? Então, é muito importante lembrar que todos esses tratamentos, eles têm o quê? Tem anestesia tópica, e também você pode até anestesiar com anestesias do tipo injetáveis, para que não tenha dor e que seja mais confortável para o paciente. Então, aqui eu já estou fazendo a nossa aplicação e nós conseguimos então melhorar os sulcos. Mas os rejuvenescimentos não param por aí, não são sulcos hoje. Tem vários tipos, como vocês podem ver aqui, de seringas. Então, o que nós podemos fazer? Estruturar a face, preencher a face, refinar alguns detalhes de pés de galinha, rugas, com ácidos hialurônicos de várias viscosidades. Que eles já estão com cada cor aqui. Diluídos, né? Exato. De e cada forma cor diferente. representa um tipo de ácido hialurônico. Doutor, falando um pouquinho até dessa questão de ácido hialurônico e desses preenchedores, eu acho que hoje as pessoas elas acabam mantendo até uma certa insegurança, porque às vezes a gente encontra casos, né, e vê resultados ali que chamam um pouco de atenção, o que não deveria, porque tem que ficar natural. A gente tem que perceber que está bonito, não que fez alguma coisa, né? Então eu queria que você comentasse, já juntando talvez com o próximo caso, com outro tratamento, o que a gente faz primeiro, por onde a gente começa para chegar ali e o tempo que leva a isso, porque tem gente que quer fazer tudo num dia só. Exatamente. E aí não vai dar certo. Gostei dessa pergunta também. Na verdade, o médico tem que ser bastante especialista numa coisa que chama anamnese. Quando o paciente vem até nós temos que a primeira pergunta é o que te incomoda, principalmente porque o que ele está incomodando, provavelmente eu vou saber tratar. Então, de imediato. Então, o que a gente faz? Toxina botulínica é o campeão, é o que a gente vai falar agora. Perfeito. Que são as rugas dinâmicas. Então, tudo que for ruga dinâmica, pés de galinha, região frontal, como mostra essa ilustração, essa máscara, nós podemos ver que a testa está completamente enrugada aqui. Isso incomoda muita gente. Então, o que o médico pode fazer? Ele pode sugerir a toxina botulínica em pontos estratégicos para que a gente possa, então, deixar mais relaxada essa musculatura, por exemplo. E eu posso combinar esse procedimento com tantos outros, como o preenchimento que acabamos de falar, com a própria blefaroplastia, entende? Então, são procedimentos que se combinam, eles se associam. Doutor, por exemplo, quando a gente faz a toxina botulínica, o olhar, ele levanta, né? Você coloca ali a sobrancelha, enfim, numa altura que fique natural para cada um, que a pessoa goste. E aí, se for programar uma blefaroplastia, o ideal é que ela faça com essa toxina ativa para você ver aonde o olhar já está, ou o inverso? Bem lembrado, Carol. Quando a gente precisa operar a blefaroplastia, nós geralmente associamos um lifting de cauda de supercílios, se for necessário. E para isso tem que estar sem a toxina botulínica. Eu fiquei nessa dúvida. O ideal é sem, aí chegar com a cirurgia onde é o ideal. Exato, o ideal para operar. Então, para uma pessoa poder operar a blefaroplastia, obviamente não pode ter relaxamento, mas o médico tem que conhecer aquela sobrancelha que a gente também pode fazer uma incisão nessa cauda que está caindo, né? E a gente consegue então fazer exatamente nessa região, bem nos cílios, bem nos supercílios, nos pelos, uma pequena incisão, onde vai ficar muito natural. Perfeito. Então aqui eu vou com a toxina botulínica, só para vocês verem, a agulha tem 4 milímetros, né? É uma agulhinha então que a gente vai, depois da anestesia, fazer a aplicação. Não, e toxina botulínica é vida, gente, sem medo de ser feliz. Tá aí uma coisa que eu acho que muda bastante e acaba sendo até simples. Exatamente. Né? E muito conhecido por vocês e muito mais simples seguro. Porque existe mais conhecimento a respeito. Sem dúvida. Mas a gente tem que entender bastante para não ficar com nada relaxado, paralisado.
Doutor, o que faz desgastar mais a toxina botulínica? Me perguntam muito, porque eu sou corredora, e há um desgaste maior, Total. né? E quais outras possibilidades? Olha, o que acontece com a toxina botulínica é que a metabolização ela é mais rápida nos atletas, né? Assim como o consumo de gordura facial também. Sim. Então, os atletas tendem a ficar com a face mais magra. O que nós fazemos? Nós combinamos a toxina botulínica com bioestimuladores e com preenchimentos, muitas vezes para que a gente consiga manter vamos dizer assim, aquele enchimento bonito da face, sim, porque isso rejuvenesce, né? Tá certo. E diminui as rugas também dinâmicas. Mas é impressionante como 3 meses já não tem mais efeito. O normal seria durar de 5 a 6 meses. E infelizmente acaba mais rápido. O meu dura assim que... É. E rezando. Doutor, vamos para o próximo. O que é? Os fios. É que é uma modelo de mais ou menos 45 anos, né? Hoje é muito normal no consultório a gente ter essa idade. O que eu pensei para ela foi realmente o colágeno. Vamos melhorar o colágeno dessa paciente. Nós chamamos de gerenciamento do envelhecimento. E para isso nós vamos fazer o quê? Melhorar todo o colágeno, porque nós sabemos que a flacidez, o envelhecimento inicia nesse sentido. Tá. Então, aqui tem alguns exemplos de fios de PDO, que é uma substância que vai estimular muito a derme, mantendo ela mais rígida, mais espessa. E isso é muito importante na região daquelas ruguinhas da pálpebra inferior que craquela com a maquiagem. Ah, que legal. Então, essa região é uma região possível. Muito possível. Eu vou colocar aqui, olha, dentro dessa agulhinha que está com a anestesia, gente, eu estou colocando exatamente embaixo da olheira, esse fiozinho, né? Só para vocês verem, a gente coloca mais ou menos 5 a 10, ele está completamente anestesiado. Tá Doutor, bom? quer colocar? Tá dando para ver bem, Láucia? Ó, vou virar até um pouquinho assim. Olha que legal, estão fazendo ao vivo. Doutor, então uma pergunta. Ele entra ali como talvez um bioestimulador. Isso, ou rola uma tração também para puxar essa pele? Tem 2 tipos de fios. Tem os fios que são lisos, que é o caso da pálpebra inferior, e tem os fios que são espiculados, que é o que a Carol está falando, que são esses que têm garras. Esses fios, se vocês puderem ver, eles tracionam a pele. Então, nós usamos muito na sobrancelha, na área dos olhos. Tá. E também toda a face, obviamente, né? Pode melhorar a papada, melhorar bastante a região do terço médio. Então, esses fios são muito interessantes, hoje a gente pode mudar e fazer vários tipos de rejuvenescimento com cada tipo de fio. Para a área dos olhos, então, são esses que são chamados fios lisos de PDO. Tá certo. E a gente usa a cada 1 ano, mais ou menos. Vou colocar a perguntinha do público que a gente já segue para esse aparelhinho aqui. Tá, olha joia. lá, quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Rê, um beijo. Faço tratamento de doença autoimune. Existe algum desses procedimentos que possa ser feito nas olheiras? Puxa vida, quando fala de autoimune, é sempre algo que vocês precisam repensar, né? Aí o que eu faço? Realmente, como existem muito problema, nós temos que fazer uma pergunta para o reumatologista dessa paciente. Tá. Então, há várias pessoas que querem tratar. O que eu peço? Por favor, vamos ver com o seu reumato, se ele deixa. Se está E controlado. eu faço uma cartinha e ele fala, não, pode fazer que está tudo controlado. Então, o que eu peço? Já venham com essa cartinha para os médicos dermatologistas, porque isso ajuda muito. Sim. Tá? E quando a gente fala de doença autoimune, são muitas possibilidades. Então, elas também vão ter ali uma manifestação diferente, né? Sim. Uma das outras e até dos hábitos de cada paciente. Nós né? temos 3 minutos que já me falaram. Vai, eu doutor, tenho que falar mais um pouquinho. Não, doutor, sabe, não, falar tudo. Fica tranquilo, doutor, nós vamos Olha mostrar aqui, tudo. Esse aqui, ele ajuda, é o ultrassom microfocado. Eu trouxe a ponteira, então, já fiz os fios de PDO, eu vou tirar os fiozinhos. Aí vocês veem os fiozinhos ficarem aqui. Aqui, que legal, gente. Eles ficam lá dentro. Aí vamos então para melhorar um pouco a bochecha. Quem tem essa parte mais gordinha, a gente vai com ultrassom microfocado. Tem uma papada, vamos melhorar a papada com ultrassom microfocado. Vamos melhorar os poros, a gente pode usar em toda a face a ponteira do ultrassom microfocado. Então, muito importante esse procedimento para melhorar o colágeno como um todo. Eu acho essa tecnologia fantástica. Essa daí. A gente poderia vamos voltar para lá? Vamos, que tem mais, gente. Olha quanta tecnologia, uma aula hoje. Doutor. E aqui é só para mostrar para vocês algo muito novo, que não existia mais no Brasil, até que chegou agora essa caneta digital, chamada de microagulhamento digital, tá? É uma caneta extremamente importante e muito interessante para que a pessoa não sinta o microagulhamento. Então ela faz uma vibração
de tal maneira que existem 1920 canaizinhos na derme abertos para que a gente possa fazer esse rejuvenescimento. Que legal. Tá? E fazemos em toda a face, é uma tecnologia da Austrália, interessantíssima, chegou no Brasil agora, né? Mas, doutor, ele funciona assim, aquele lance de agredir a pele para a pele voltar? Sim, mas é uma microagressão. Tá. E aí, o que a gente faz? A gente põe ativos, vitamina C, produtos que realmente, ó, eu vou escorrer ele aqui, olha. E a gente vai, então, passando em toda a pele os produtos para que melhore a qualidade de pele. Principalmente para a pálpebra, funciona muito bem. E ao acabar o procedimento, a gente coloca uma máscara relaxante nesse paciente. Ai, que sensacional. E agora acho que a gente vai para a última, Vamos fechar aqui, ó, gente. Temos todas as possibilidades, né? Olha, Vamos e depois lá. eu vou fechar mostrando seu livro, que é muito lindo. Obrigado, Carol. Que aqui, ó, eu ganhei e eu passei para as meninas porque eu achei de um bom gosto incrível. Muito Vamos obrigado. lá. Vamos lá. Aqui mostrando a última paciente nossa, que é um pouco mais idosa. Quando você tem uma perda de colágeno importante, muitas rugas, manchas, o que a gente pode fazer? A gente pode começar reestruturando a face com ácido hialurônico, mas mais do que isso, pensando na plástica de pálpebras também, mas nós temos os recursos do laser de CO2, que é um laser fantástico, que vai profundamente na pele e faz com que haja uma retração de todos os tecidos, estimulando o colágeno, mudando a pele. E acabou esse procedimento, nós também vamos fazer a irrigação com aqueles ativos que vão ficar na pele, mantendo toda a melhoria, melhorando manchas e tudo mais. Então, o laser de CO2 hoje é muito falado, está em todas as mídias, todo mundo comenta a respeito. Doutor, e hoje esses procedimentos, eles não causam mais assim tanta dor, tanto desconforto, né? A tecnologia evolui nesse sentido também. E nós temos na clínica, temos sempre, acho que a maioria das clínicas hoje tem algo para anestesiar, para dar mais conforto para o paciente, né? Para a gente conseguir. Para a gente conseguir. E por último, fechando, nós temos o fenol, tá? Que é o peeling do momento, é o ácido que nós vamos então fazer com cotonete em toda a face da nossa paciente, onde tem rugas, principalmente os códigos de barra, olha que legal. Os pés de galinha, tá? Essas rugas da glabela, que são rugas mais profundas. Então, claro, 30 dias aí de melhoria da pele, mas fica lindo demais. Gente, é só planejar, né, ter essa troca médico-paciente de uma forma com responsabilidade, com transparência, contando exatamente quais são as queixas. Eu gosto de lembrar Conversando, né? Porque às vezes, doutor, vocês enxergam coisas que a gente não enxerga. Exato. E não nos incomoda. Isso é muito importante. E tem coisas que a gente sente e incomoda que vocês falam, mas isso é uma bobagem. Sim, então a troca e a transparência, eu acho que é o sinônimo de sucesso, áreas, né? Mas na medicina é muito importante, tem que ser consensual, qualquer procedimento. E olha que livro lindo, eu vou agradecer doutor André Borba, o Instagram é o @doutor, abreviado André Borba, tudo junto, @doutor, abreviado André Borba, tudo junto, desenhando um novo olhar. O livro é realmente lindíssimo e ele deu uma aula, estará lá no YouTube, compartilhem bastante, mandem mensagens para o doutor. Obrigado, até a próxima. Obrigado, parabéns. Carol, e ficou muito legal, a gente agradece porque isso aqui faz toda a diferença como paciente e aqui no vídeo também, Obrigado viu, doutor? a todos. Eu vou passar por aqui se você quiser.